Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Nós estamos aqui hoje com um assunto bastante delicado e que mostra como os poderes se relacionam aqui no Brasil e como os partidos influenciam, como as concepções ideológicas, as posições políticas influenciam em algumas decisões de poderes aqui no Brasil. Matéria do site O Antagonista. 2 meses após ter passado o Réveillon com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, o ministro com cabeça política do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é um comunista no Supremo, como disse o Lula, concedeu uma liminar para suspender quaisquer medidas adotadas por órgãos federais que possam impedir a continuidade dos serviços estaduais de saúde no Estado, mesmo quando eles estiverem sob investigação. Olha o que aconteceu alguns meses atrás. O governo do Estado se viu envolvido num dos maiores escândalos de investigação de corrupção aqui no Estado com recursos da Secretaria de Saúde, que envolvem diretamente um amigo pessoal, um amigo próximo do governador, com quem ele se reunia nos finais de semana em paraísos ecológicos aqui na região Nordeste. E 66 milhões de reais teriam sido desviados aos recursos públicos da saúde do Piauí. O governador, ele ficou muito chateado porque a investigação era da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União. Não havia nenhuma ingerência do governador. Então ele foi ao Supremo pedindo que essa investigação seja transferida para a Polícia Civil. Polícia Civil, que é a polícia do governo, do Estado, e, logicamente, que é uma polícia controlada por ele. Num carnaval, aqui diz que o Flávio Dino, matéria diz que o Flávio Dino passou o Réveillon. Na verdade, ele esteve no carnaval, na pousada Manati, que é pertencente ao sogro do governador Rafael Fonteles, o senhor Araujinho, Francisco Araújo Filho, o Araujinho. Então, estiveram ali, houve fotografias, nós inclusive divulgamos, fomos a primeira pessoa a divulgar essa presença do Flávio Dino, com foto e tudo, lá na pousada Manati. E, logicamente, há uma série de situações que envolvem o governo do Estado e que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Todas as duas situações imediatamente interessantes ao governo já foram decididas positivamente depois desse carnaval. Mas olha, aqui o outro portal, GP1, o ministro Flávio Dino concedeu liminar suspendendo medidas de órgãos federais que possam comprometer a continuidade dos serviços estaduais de saúde. Do que tem medo o governador? Aqui, no caso, não se trata de comprometer serviços de saúde. O que está comprometendo serviço de saúde é a roubalheira na saúde. O que está comprometendo serviço de saúde é a corrupção, são os desvios de recursos, é a utilização indevida que é feita por determinados elementos de poder aqui no estado do Piauí. É isso que está comprometendo os serviços de saúde. Pelo contrário, a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União, se a Polícia Civil do Piauí, hoje, sob os governos do PT, tivesse autonomia suficiente para fazer uma investigação desse nível, também não estaria comprometendo absolutamente, pelo contrário, estaria salvaguardando os recursos. E aí eu pergunto com ênfase, do que tem medo o governador? O que teme o governador? Por que ele precisa ir ao Supremo Tribunal, recorrer ao Flávio Dino, se encontrar com o Flávio Dino na pousada Manati, para depois apresentar uma solicitação desse nível? Olha, não pode investigar se paralisar. A investigação não paralisa, pelo contrário, a investigação preserva o dinheiro da sociedade. Se não fosse a Polícia Federal, aliás, a Polícia Federal tem sofrido muito ultimamente por conta das injunções políticas, por conta das interferências de natureza política. Mas se não fosse a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, os órgãos federais de controle, o Piauí e o Brasil, demais estados brasileiros, estariam completamente afundados no lamaçal de corrupção, principalmente sob as gestões, sob a égide dos petistas, que já foi considerada, inclusive, a maior organização criminosa do mundo pela Procuradoria-Geral da República à época do escândalo do Mensalão. É deplorável a atitude do governador, mas deplorável ainda a atitude de certos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas olha, tem outro assunto aqui que eu gostaria de tratar com vocês, gente. Esse episódio que aconteceu no Palácio da Alvorada. Um servidor militar atentou contra a própria existência.
colocou fim à própria existência nas dependências do Palácio da Alvorada. Isso, claro, levanta questões que vão além, muito além do fato em si, porque são situações extremas como essa que geralmente carregam contextos complexos e que mostram o quanto o governo, o quanto os servidores, o quanto os agentes políticos estão imersos na pressão, muitas vezes na pressão da incompetência, na pressão da corrupção, de ter que prestar contas, de não ter como prestar contas, de não entregar o que foi prometido ao povo. Um governo completamente mazelado, impregnado pela incompetência, pelo caos. E claro que isso termina afetando a cabeça das pessoas. Mas é importante que a imprensa tem que agir com equilíbrio, não é? A cobertura deve trazer informações precisas, evitar especulações e preservar a dignidade das pessoas envolvidas. Mas não se pode poupar absolutamente a responsabilidade pelo caos que vive o Brasil hoje, que afeta não apenas servidores públicos, como é o caso, muito provavelmente, deste cidadão, mas afeta uma grande parcela da sociedade brasileira que não encontra expectativa para além do dia de hoje nas ações do próprio governo. E todo o noticiário repleto em face da falência moral, da falência política, da falência econômica e da total incapacidade daquele que se diz o pai dos pobres, mas que, na verdade, é a mãe dos ricos e dos corruptos. Tony Rodrigues, Além da Notícia.